pessoal, tudo bem? Depois de muito tempo, né? Estou aqui de volta com vocês novamente, né? E hoje vou falar um pouquinho sobre depreciação, mas antes, se vocês não se inscreveram, se inscrevam no meu canal, dê aí um like, deixa aí seu recado, né? E só assim a gente vai tendo mais força para fazer mais vídeos, né? Ando muito ocupado realmente, né? Estou gravando para algumas faculdades, estou dando aulas aí online também, mas sempre lembrando de vocês, né? Então vamos lá. Depreciação, né? O que é depreciação? Na realidade, a depreciação é um recurso contábil que tem o objetivo aí de atribuir o custo financeiro de um ativo tangível durante a sua vida útil, né? É isso aí, né? As empresas utilizam esse recurso para quê? Para avaliar seus ativos de longo prazo, né? Considerando seus projetos, planos fiscais, contábeis, tá? Ou seja, a depreciação é a redução do valor do bem em decorrência do tempo de uso, ok? No Brasil, os três métodos mais utilizados, né? Os três métodos mais utilizados é o método linear, também conhecido como o método da cota constantes, o método da soma dos dígitos e o método das unidades produzidas. Aqui são esses três que vamos tentar falar aí, deixar mais claro hoje para vocês, né? O método linear é um método que consiste em dividir o valor da aquisição do bem a ser depreciado pelo tempo da vida útil. Ou seja, desgaste pelo uso ou por causas naturais ou obsolescência normal, né? O que são os bens não depreciáveis? São aqueles que não sofrem depreciação, né? Como terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções, tá certo? Prédios e construções não alugados nem utilizados na produção dos rendimentos da empresa ou destinados à revenda. Bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como obras de arte e antiguidades. Isso aí não são depreciáveis, tá certo? A periodicidade da depreciação. Nas empresas industriais, a manutenção de sistema de contabilidade de custos integrada, né, e coordenado com o restante da escrituração exige que o encargo da depreciação de bens do ativo imobilizado empregados na produção seja contabilizado mensalmente, correto? E o mesmo ocorre com a empresa que utiliza a sua contabilidade para fins gerenciais. Então, mensalmente, contabiliza-se lá a depreciação, né? E a empresa ainda poderá contabilizar o encargo trimestralmente, correto? Semestralmente, ou somente por ocasião do levantamento do balanço do encerramento do período base, tá certo? A depreciação dos ativos aplicados na produção será contabilizada como custos e não como despesa. Já para os demais bens, a contabilização deverá ser feita em contas de despesas operacionais. Então, os ativos aplicados na produção, custo, e os outros, despesas operacional, tá certo? Quando começa a depreciação de um bem, né? Quando que eu vou começar a fazer essa depreciação? Muita gente me pergunta isto, né? Então, a depreciação de um bem, né, de um ativo qualquer, começa quando o item está em condições de operar, né? Que ele esteja ali da forma pretendida pela administração da empresa e cessa, né, acaba quando o ativo é baixado, transferido do imobilizado. Então, quando o ativo começa a produzir, né, seria essa aí a palavra, né, é que ele começa a ser depreciado. E
e vai parar quando realmente ele acabou ali, ele é baixado da empresa, né? Da contabilidade da empresa, lá dos bens, tá? Eu transferido do imobilizado também, né? Então, como eu falei para vocês, nós temos aí a depreciação linear, certo? Que é uma das que acredito que seja mais utilizadas no Brasil, mais utilizada no Brasil, né? Então, vamos ver aqui como que fazemos essa depreciação linear, né? Seguindo a ideia de que todo bem sofre depreciação, a linear é aquela que considera que isso ocorre de maneira uniforme, ou seja, ao longo do tempo, né? É a fórmula mais usada por empresas no cálculo das despesas e perda de valor de bens do negócio, tá certo? Além de ser a mais usada, é a fórmula que calcula a desvalorização de maneira mais simples, né? De maneira mais simples, por considerar uma ocorrência proporcional e linear. Por isso ela é muito mais simples. Torna a compreensão do processo de perda do valor mais fácil de se compreender, né? E muito fácil ali de entender. Ó, vamos ver, vamos só dar um exemplo aqui muito simples, né? Então vamos imaginar aí que é uma máquina que a empresa compra por 100 mil reais. Máquinas, você vai lá na tabela, verifica que a máquina ela tem o prazo aí de depreciação de 10 anos. Então você vai pegar o valor que a empresa pagou, que são 100 mil reais, como eu disse, divide por 10 anos. Ou seja, a empresa vai depreciar 10 mil reais ao ano, né? Dessa máquina aí. Isso se ela não contabilizar um valor residual, né? Mas e se ela contabiliza um valor residual? Se ela acredita que vai ter um valor residual, como que é feito? Então você vai pegar os 100 mil, tira os 10 mil reais do valor residual, irá restar quanto? 90 mil reais, né? Aí os 90 mil reais você vai dividir pelo tempo da depreciação, que são 10 anos. Então o que você está dizendo? Você está dizendo que a hora que a máquina completar 10 anos de uso, você ainda conseguirá vendê-la por 10 mil reais. É isso que você está falando, o valor residual nada mais é do que isso. Então você pega 100 mil, tira os 10, fica 90, você divide por 10, vai dar aí 9 mil reais de depreciação ao ano, correto? Então é dessa forma aí que você faz essa depreciação linear, né? Agora eu vou falar aqui para vocês também alguns itens da tabela de depreciação, né? Por exemplo, edifícios, 4% ao ano, né? 25 anos. Máquinas, 10% ao ano, 10 anos. Equipamentos, 10% ao ano, 10 anos. Móveis também. Veículos e computadores já são 20% ao ano, são 5 anos. Correto? Bem, falei para vocês do método da soma dos dígitos. O método da soma dos dígitos, né, dos anos, ou em contas decrescentes, aí é só questão de nome, né? Prevê uma desvalorização mais acelerada nos primeiros anos, portanto não é linear, né? É um cálculo mais complexo. Vou tentar falar aqui para vocês, mas se restar dúvida, depois vocês voltam e falam comigo, né? Primeiro, o que você faz? Você soma seus algarismos do período de vida útil de um bem. Por exemplo, se esse bem for 5 anos a depreciação dele, né? O que você faz? Você vai fazer 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 e soma, certo? O numerador, que é o número de cima.
Então, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10 e mais 5, 15. Então, o número vai ser 15, né? Então, no primeiro ano é o total de anos da vida útil restante de cada ano. Para determinar a depreciação de cada ano, multiplica-se o valor a ser depreciado por uma fração, né? Na qual o dominador, que é o número de baixo, né? É a soma dos dígitos. E o numerador, o número de cima, é o primeiro ano, é o total de anos de vida útil restante a cada ano. Por exemplo, então, vamos tentar colocar um exemplo aqui. Se um bem vai perder 50 mil reais em 5 anos, teremos no primeiro ano 50 vezes 5 dividido por 15, ou 16.666,67. No segundo ano, 50 mil vezes 4 dividido por 15, 13.333,33. Terceiro ano, 50 mil dividido por 3 multiplicado por 15, vai dar 13 mil reais. E no quarto ano, 50 mil multiplicado por 2 e dividido por 15, vai dar 6.666,67. Né? E no quinto ano, 50 mil dividido vezes 1, né? Vai ser o próprio 50 mil dividido por 15, vai dar 3.333,22. Né? Então é dessa forma aí. Agora, o que você tem que lembrar é o seguinte, de que os 50 mil representam o valor depreciável, ou seja, o total perdido ao longo do tempo. Caso seja levado em conta a depreciação, caso seja levado em conta aí a depreciação total, né, deve-se usar o valor total do bem. Porém, se houver algum valor residual, como no caso anterior que nós vimos, né, que era linear, desconte o valor residual do cálculo inicial para saber a quantia depreciável a ser usada no cálculo, tá bom? E também temos o método das unidades produzidas. O vídeo está ficando um pouquinho longo, né? Mas é necessário. Nesse método, né, o cálculo aí de depreciação em um determinado período é feito dividido o número de unidades produzidas naquele período pelas estimativas de unidades a serem produzidas durante toda a vida útil da máquina, né? Vamos supor, previsão de unidades durante uma vida útil da máquina. Então eu tenho lá a vida útil da máquina, que ela vai produzir 10 milhões de unidades. Produção do ano, 1 milhão de unidades. Vida útil, 10 anos, né? Que são 10 milhões dividido por 1 milhão. 10 anos, aí você pega o valor do bem, tá certo? E vai fazer a depreciação aí nesses 10 anos. Correto, pessoal? Bem, é isso aí. Qualquer dúvida me consulta, né? Vocês sabem o meu e-mail, que é cdscarlos@gmail.com, né? Que é C de Carlos, D de Donizete, S de Silva, né? Então é cdscarlos@gmail.com. E não esqueça aí de tocar o sininho, deixar o like, né? Tá bom, pessoal? Prestigie aí o canal, que logo logo estarei de volta. Até logo, pessoal.